Espera aí, fazer interrupção. É treta. É treta. Não, mas peraí. Não, agora é treta, agora eu vou falar. Não. Dentre os aprovados, a imensa maioria passa com ano de foco. Preparar, apontar, fogo. Vem pro foco. Alguns anos atrás, a gente tinha um quadro aqui nesse canal chamado É Papo ou É Treta. E a galera amava, porque cada episódio começava como um papo e em poucos segundos virava uma treta. Afinal de contas, qualquer tema relacionado a vestibular de medicina e, sobretudo, a vestibular 2 de medicina tem muito papo, mas tem muita treta. Então eu te convido agora para reiniciar comigo 2025, o ano dos recomeços, o ano do ressuscita-me. É o livrinho de pintar, é o morango, é o pistache, é o bonequinho de pelúcia pendurado na bolsa, é o piercing no umbigo, meu amor. Esse ano, todas as trends estão de volta. Então, segura, é papo, é treta, voltando aí pra sua vida. E quem sabe, né, pra te dar uma chacoalhada e colocar esse ano pra ser o ano da sua aprovação. Na nossa versão original do É Papo é Treta, geralmente eu trazia um aluno aprovado como um convidado, né, pra gente falar de algum tema. Só que, gente, dessa vez eu tive uma ideia que eu acho que vocês vão gostar. Uma ideia melhor. Que nessa vida, há tipo uns bons aninhos, que eu não vou nem falar quantos que eu não sou obrigada a me entregar, tem uma pessoa que faz parte da minha vida pessoal e da vida desse time, que é assim, meu companheiro, né? A pessoa que eu mais bato papo e a pessoa que definitivamente eu mais treto nessa vida. Então vou apresentar quem vai ser o meu convidado de honra e especial, minha dupla, meu parceiro, meu treteiro nessa temporada com vocês, Rodrigo Abreu. É um prazer estar aqui com você. Vamos sempre começar... estar comigo é um prazer pra você, né? Sempre, vamos começar a confusão. Mas você concorda comigo que onde envolve vestibulando de medicina sempre começa num papo e termina na treta? Sempre. Não necessariamente nessa ordem. Sempre, às vezes já na treta, né? Tá, então é isso aí. Acabou que como esse é o nosso primeiro episódio, né, o nosso piloto da nova versão É Papo é Treta, eu nem comecei falando qual seria a temática. Certo, eu tô aqui, não sei do que vou falar. Você nem sabe do que você fala, vai falar, aí. Mas eu vou te falar. Conta, o que fala? O lance aqui hoje é uma das perguntas polêmicas, tretas mais comuns. Quando um aluno comunica à família, aos amigos, pior ainda, aos vizinhos, que vai fazer vestibular para medicina, geralmente vem um comentário de: você é maluco, é muito difícil, é muito incerto. Você acha que realmente é muito difícil ser aprovado numa pública para medicina? Realmente é treta o assunto, hein? Tem várias questões aí. Eu prometi, agora você entrega. Pois é, várias questões aí. Por onde começar, né? Bom, primeira coisa é o seguinte: tem que tomar muito cuidado com quem são essas pessoas ao redor, né? Quando a gente pede opinião pra gente que não ousou na vida, pra gente negativa, gente fracassada, em geral as pessoas colocam a gente pra baixo, né? Então, primeira coisa é perguntar, a pessoa se perguntar pra quem que ela tá pedindo opinião, né? Então, se ela estiver no grupo errado, no grupo de pessoas que não ousaram, que não correram atrás, que não se desafiaram na vida, em geral ela vai ouvir tudo isso que você falou. Vai ouvir que é demais, que é difícil demais, que é impossível, que é só pra gente superdotada, ou pra gente que é capaz de uma disciplina que as pessoas comuns não têm. E aí, geralmente ela pode desistir do sonho dela, porque geralmente essas perguntas são feitas numa fase em que as pessoas são muito jovens, ou seja, elas são influenciadas por essas opiniões externas, e aí é muito perigoso, né? Acho que a conclusão é essa, acima de tudo é muito perigoso. E tem razões muito objetivas que a gente aprendeu aí com a experiência que mostram pra gente que passar pra medicina, pra uma faculdade pública, é algo muito normal, muito factível, costumo dizer que é um investimento muito seguro, né? Um investimento muito seguro, é muito tranquilo, assim, a gente vê que não existe esse bicho de 7 cabeças que as pessoas criam e é pra gente comum, trabalhadora, né?
Então, na sua opinião, de alguém que trabalha especificamente com vestibular de medicina, tem aí no seu vasto currículo centenas de aprovados, Quase, Fockers. sei lá, já deve estar indo para uns 600, né? Aprovados em muitos. públicas, talvez? Centenas de Sei lá, uns aprovados 500 por aí, pelo Enem, pela UERJ, ao longo desses quase 12 anos. Quase 12 anos, Definitivamente não te assusta quando alguém fala quero fazer vestibular para medicina. Normal, né? assim. Normal. Então, de uma forma bem objetiva, e aí a gente entra na treta. Posso falar para quem não é. Tem 2 perfis de pessoas que você pode falar, não é para esse perfil. Se a pessoa tiver uma questão de saúde, um déficit cognitivo, que rarissimamente acontece, talvez na nossa história a gente tenha cruzado com 2 ou 3 casos de pessoas que se chegou a essa conclusão no final, conversando com a família buscando um diagnóstico que a pessoa realmente ela não tinha as capacidades intelectuais para conseguir passar numa prova dessa, mas é extremamente raro e não é... A gente não tá falando de uma dificuldade pontual. Não é comum, não é comum. E eventualmente, quer dizer, e aí não eventualmente, aí muito comumente, não é pro vagabundo. Pro mimizento, pro fresco, pro cara que quer sucesso antes de trabalho, que é um perfil, isso sim é muito comum de você encontrar por aí. Então não é pra esses 2 tipos de pessoa. Agora, pra pessoas de inteligência normal, comeu proteína na infância, fez colégio ruim ou bom, porque isso se compensa muito tranquilamente no vestibular, a gente inclusive tava conversando sobre isso hoje mais cedo, né? Às vezes a gente vê histórias de alunos que chegaram aqui com resultado muito, que é assunto de um outro podcast, né, pelas nossas conversas aí, mas, em geral, as pessoas comuns, de inteligência normal, que são trabalhadoras e dedicadas, essas pessoas vão conseguir, assim, quase que invariavelmente, assim, né? Coisa que a gente comenta bastante também é que quando a gente pega fotos antigas do curso, de 2014, 2015, a gente vê aquelas fotos de galera, né, de que todo mundo foi pro Outback e tudo mais, não tem ninguém que não passou, a não ser os que desistiram. É verdade. É impressionante, assim, quem foi para outra carreira, né, assim, ou quem optou por uma particular, por algum motivo nessa jornada, mas em geral, todo mundo que quis pública e tentou, todo mundo conseguiu. É impressionante, assim. Essa questão do difícil, né, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que entender na vida é o que não é difícil. O que tem valor e não é difícil. Escolha o seu difícil, né? Quando alguém me pergunta assim, Carol, é difícil ser aprovado numa pública para medicina? Eu falo assim, mas tem uma coisa que, na minha opinião, é mais difícil do que isso. É o querer e não ser aprovado numa pública de medicina. Na minha opinião, pela minha experiência, nada dentro desse comparativo pode ser mais difícil do que o não ter passado, não ter realizado aquele sonho por um motivo de que você desistiu diante do seu difícil número 1. Entendeu o que eu tô falando? Então, Total. assim, difícil tudo vai ser. Bem-vindo ao mundo dos adultos. Né? Bem-vindo ao mundo dos adultos. Acho que a gente pode recomeçar o É Papo É Treta já te dando essas boas-vindas, porque, cara, o que vai diferenciar bem crianças difícil. de adultos nessa jornada é exatamente lidar primeiro. É difícil. Então, você, por exemplo, trouxe a ideia de que você não entende de uma forma, né, mais ou não é, sim ou não. Então, ali tentando trazer pro preto, pro branco, né? É difícil. Você falou, não, eu não acho que é difícil. Eu acho que é pra gente comum. Então, você trouxe um ponto de vista. Mas, na minha opinião, é difícil pelo aspecto de o que não é difícil dentro do que tem valor, dentro do que tem que ser lutado, dentro do que tem que ser batalhado. Manter um emprego é difícil. Tudo é difícil, cara. Tá, eu disse, beleza, às vezes a pessoa fala assim pra mim, Carol, eu já tô há tantos anos fazendo vestibular pra medicina, é muito difícil, por isso, por aquilo, porque aí eu tenho que lidar com aprender coisa de física, que eu já bati minha cabeça, que eu não consegui, porque é matemática, porque é probabilidade, porque biologia é muita coisa, porque química é um inferno, porque é discursiva, porque é o Enem, porque é TRI, tá bom, você trouxe aqui sua lista dos difíceis. Vou desistir, eu falo, show, vai desistir pra fazer o quê? Qual é o seu talento? Eu sou maravilhoso, eu pinto maravilhoso, vou vender minha arte na praia. Show, vai lá, tem muita gente que tá sendo feliz e ganhando dinheiro e sustentando família dessa forma. Mas a maioria dos que dizem isso, a maioria dos que dizem isso não tem uma segunda opção de verdade, só tá desistindo mesmo. A maioria de quem hoje fala isso, eu estou desistindo diante da minha lista difíceis, ela tá indo, cara, botar a cara na vida
para daqui a pouco descobrir que ela vai começar a anotar no caderninho da vida a próxima e nova lista dos difíceis, porque acordar todo dia cedo para trabalhar, especialmente naquilo que não foi o que você escolheu, é difícil pra cacete. Boleto chegando todo mês é difícil pra cacete. Não ter estabilidade numa carreira é difícil pra cacete. Ter que lidar com a sua autofrustração de ter desistido quando você teve oportunidade é difícil pra cacete. Então essa é a minha parada. O que não é difícil? Dá pra puxar um gancho aí também e pensar no seguinte, né? Cada pessoa tem uma história, um tipo de vida. Às vezes essa desistência é sim justificável, a depender de um contexto específico. Mas em geral, para pessoas ali super jovens, com apoio da família, com as condições financeiras adequadas, né? E a pessoa já começa desistindo, ou seja, ela não tem que desistir, ela tá desistindo realmente porque ela tá fraquejando. Aí corre aquele risco na vida de virar um hábito, né? Porque tudo na vida, tem uma frase que diz, tudo na vida vira hábito, né? Então, se enfrentar os desafios vira um hábito, desistir também vira um hábito. E aí a pergunta que fica é, até que ponto essa é a sua primeira desistência também? Né? De tanto, já que você falou, é o primeiro difícil da vida, até que ponto isso também não está sendo simplesmente a primeira desistência, da segunda desistência, da terceira desistência, né? O perigo mora aí. E né? da Quem próxima você tá se vez tornando... que ficar difícil, você vai desistir de novo? Então, sim. Será que você vai ter residência, opção? E na residência? Porque a faculdade vai formar, Tá, né? agora você trouxe um ponto que, na minha opinião, é uma das tretas mais sensíveis. Por quê? Porque a gente sabe que boa parte da intervenção de quem dá um basta na jornada do vestibulando de medicina, principalmente para alunos mais jovens, que estão ali entre os seus 18, 20 e pouquinhos anos, e fala assim, já deu, chega. Em geral, bunda mole. Não, em geral é a família. Muitas vezes quem dá esse basta não é o aluno. Acontece bastante, sim. Muitas vezes muito é a comum família. você ter o aluno dedicado querendo mais, e isso é comum, super comum. Super comum, E o mais inusitado, na minha opinião, é que muitas vezes não é nem aquela família daquele exemplo inicial que a gente falou, do cuidado com quem você vai ouvir, né? Às vezes você tá dando importância pra alguém que não foi lá e não construiu, e tá depositando frustrações próprias em você, medos seus em você. Às vezes não é o caso. Às vezes a gente vê bons pais, boas mães, famílias estruturadas, pais que venceram com luta, com estudo. Às vezes tem uma mãe médica por esse processo, que passou por esse processo lá na época dela, como eles gostam de dizer, mas que hoje já tá mais velho, já tem uma vida mais confortável, já tem uma outra visão diante da dureza da vida e olha pro seu filhinho, pra sua filhinha, com aquele olhar protetivo de pai e mãe. Nós somos pais, e a gente sabe que isso é uma cautela que a gente tem todos os dias na criação dos nossos filhos, que é até que ponto protegê-los do chamado sofrimento, da dor, né? Ai, porque meu filho, eles falam assim pra mim, Carol, não aguento mais vê-la estudando todo dia trancada no quarto, abdicando de tudo, perdendo a juventude por algo que é tão incerto. Depois a gente até pode aprofundar nisso, que eu sei que esse é um ponto importante. Se eu posso pagar, se eu posso abreviar isso pra ela, que mal tem. E aí eu me vem aqui à cabeça que é a ideia do que mal tem. Ora, muitos. Começando pela ideia de até quando, quais são os limites dessa intervenção dos pais, do que é possível comprar, do que é possível simplificar, do que é possível encontrar atalhos. Quais são os limites do que é possível se encontrar atalho a partir dos pais, dos padrinhos, madrinhas, conhecidos, etc. Até onde vai isso na vida, até onde vai. Porque assim, beleza, então desista pública, eu posso pagar, a gente financia, a gente vende o único apartamento que a gente tem, a gente dá um jeito, a gente se aperta, beleza. Ok, eu entendo que muitas vezes, como eu falei, é uma ação protetiva, é uma ação parental, é uma ação visceral, né, cheia de boas intenções, mas que pouco refletida pode levar a consequências muito danosas lá na frente. Tipo isso que você falou. Beleza, eu abreviei aquele caminho nessa fase da vida, só que eu tô colocando uma pessoa que tá fragilizada em termos, inclusive, de autoestima, porque não foi ela que conquistou aquilo. Conquistaram pra ela. Aliás, esse discurso, sacou? exatamente com essas palavras, é muito comum do aluno, né? Sim. Que até que ponto essa aprovação eu comemoro? É minha. Isso. Exatamente. Então, uma pessoa que tá extremamente fragilizada, inclusive, na sua autoestima, tá indo pra uma carreira, todo mundo fala, né? Se discute muito cada vez mais sobre a saúde mental durante
A própria faculdade de medicina, cara, você não tá indo pro jardim da infância. Na hora que o bicho pegar, a tua mãe não vai mandar um bilhetinho pra professora reclamando do X ou do Y, sabe? E a tua casca tá fina pra caramba. O nosso corpo, tanto físico quanto emocional, ele é antifrágil. Até um conteúdo que eu compartilhei com você ontem. Sim. O que nos faz forte não é o sedentarismo. O que nos faz forte, agora trazendo para uma analogia biológica, né, fisiológica do corpo, o que nos faz forte não é ficar descansando. É fazer musculação, é pegar peso, é aguentar a dor do ácido lático no músculo. É isso que faz a gente ficar forte, sacou? Nós somos antifrágeis. Quanto mais o nosso corpo é estimulado a superar desafios, dentre eles dores, mais forte a gente fica, cara. E isso no emocional também. Então, até onde esses pais vão, até onde a fuga dessa dor vai na vida. Quando chegar lá na residência, paga pra quem? Qual é o atalho? Para quando for uma entrevista de trabalho, quando tiver um paciente tá na frente daquela pessoa. Isso cai muitas vezes naquela relação entre intenção e incentivo. Muitas vezes você com uma postura, você tem uma intenção. Mas será que é aquele comportamento que você está incentivando naquela pessoa? Então eu quero ter um filho autônomo, guerreiro, que corra atrás dos seus sonhos, que seja independente financeiramente. Mas ele tem 29 anos e eu banco cada desejo dele até hoje. Eu tenho e toda a vez intenção, que fica difícil, eu facilito pra ele. E toda vez que tá difícil, eu facilito pra ele. Ótimo, mas eu tenho a intenção, tudo que eu faço tem a intenção de favorecê-lo e que ele voe. Mas tudo que eu faço incentiva que ele continue dependente. Então, o que eu tenho intenção versus o que eu tô incentivando. E aí é um ponto muito comum, né, de a gente ver e, enfim, tem muitos problemas essa abreviação, né, da jornada do aluno. Porque uma coisa que eu costumo dizer bastante também é que, assim, na sociedade, o senso comum trata o vestibular como um limbo, como um momento indesejado, né? O natural é escola, imediatamente faculdade. Tudo bem, eu entendo também isso, mas o vestibular tem muito crescimento no vestibular. Muitas vezes no vestibular se desenvolve uma disciplina que você não desenvolveu em nenhum outro momento da vida. Você, como indivíduo, como ser humano, cresce muito porque estudar é pensar melhor, raciocinar melhor, ser capaz de entender contextos, analogias, situações que vão te ajudar na vida inteira quando você estiver diante da vida profissional, estiver lendo um jornal, estiver conversando com pessoas, né? Você se engrandece quando você estuda, você aprende a pensar melhor. E muitas vezes tudo que a escola deixou de deficiência, e aliás, em geral, é isso que as pessoas vêm fazer no vestibular, elas vêm aprender o que faltou da escola, né? Porque se a escola tivesse dado tudo, elas passariam direto do terceiro ano. Eventualmente acontece. Mas, considerando que isso não aconteceu na escola, muitas vezes no vestibular a gente vem para desenvolver todas essas competências que faltaram ali. Então é um momento de muito crescimento, é um momento de formação que deve ser encarado com muita beleza também, né? Geralmente se emociona muito na escola, na formatura do terceiro ano, mas muitas vezes faltou ali naquela formação e a pessoa está aprendendo, uma coisa que se faz muito no vestibular durante esse processo é renegociar os valores. Quem sou eu de verdade? Para que eu tô nesse mundo? Que dores eu abraço? Né? Aliás, costuma-se dizer que o caráter de uma pessoa é definido pelas dores que ela abraça. Né? Acho isso muito interessante. Então, quem eu sou nessa vida tá muito definido por que tipo de dor eu abraço, o que eu encaro, o que eu aguento. Né? Porque uma pessoa que ela não pode ser definida só por quando tudo tá bom na vida dela, quando tudo tá bem. Né? Então, no vestibular é um momento de crescer mesmo. E uma coisa que a gente nota muito quando o sucesso acontece, e graças a Deus a gente está muito acostumado a ver o sucesso, é a autoestima. Né? Às vezes, essa semana mesmo a gente estava comentando de um aluno, não vou falar o nome, mas assim, como o cara tava, assim, já tá na faculdade de medicina, como a personalidade da pessoa, na FRJ por acaso, como a personalidade da pessoa desabrochou, né? Como você vê o cara mais confiante, mais forte, você vê a diferença dele pro vestibular, como aquilo construiu autoestima nele. Ninguém nunca mais olha para um cara desse e fala que ele é incapaz de nada. Então, assim, ele nunca mais acredita. Então, tem uma coisa que é ele com ele, mas também tem um selo da sociedade. Não é o mais importante. Mas a autoestima que a pessoa ganha no processo, quando ela estiver lá na residência, quando ela estiver disputando uma posição num hospital, numa instituição lá, que ela estiver seguindo carreira, nunca mais ela olha para ela mesma como menos. Então, assim, tem uma beleza nisso, tem um crescimento nisso como pessoa, que é para além do ego, assim, é para viver uma vida boa.
né? Faz uma diferença você acreditar em você, você saber quem você é, você ter visto sucesso na sua vida, porque pela primeira vez a conquista é deles. Eu costumo dizer muito isso também pro aluno. Eu falo, cara, você tem uma conquista que é tua, porque assim, e não é do seu pai, mesmo que seu pai tenha pago uma boa escola e um bom curso. Porque tem muita gente que vai fazer uma boa escola, vai fazer um bom curso e não vai conseguir. E geralmente por motivos de pessoais mesmo, assim. O cara não deu valor, esforço, dedicação, exatamente, tudo isso. Então, assim, quando o cara aproveita tudo isso, o mérito é dele. O pai dele não contratou Bluetooth para fazer download para a cabeça dele. Então, se alguém tem conhecimento, é mérito próprio. É sinal que a pessoa sentou, estudou, ralou, se desesperou muitas vezes porque achou que não ia entender alguma coisa que... Lembrando antes que alguém, né, questione se isso é um discurso sobre meritocracia generalizada, é óbvio que não. O Rodrigo está partindo da comparação de duas pessoas que estão tendo acesso às mesmas oportunidades. Exatamente, claro. Para deixar claro que tá difícil. A internet anda bem. E como o negócio já chama papo é treta, eu tô poupando os haters para eles irem fazer comentário em outro lugar. E entre pessoas que têm condições iguais, a meritocracia existe sim. Lógico. Né? Lógico. Obviamente, né? Quando você compara pessoas que têm origens muito diferentes, eu não vou comparar o miserável com a classe média alta, mas eu vou comparar pessoas que têm ali razoavelmente as mesmas condições, e aí sim, tem muito mérito nisso, tem muito valor, é muito bonito de ver, porque é trabalho duro, né, e acontece. Mas eu quero voltar num ponto que você falou, que é esse incômodo que as pessoas têm com o período de vestibular, como se fosse uma perda de tempo na vida, né, inclusive alguns alunos, famílias se referem a esse período como um limbo. O período que você está no vestibular, você não é nada, é como se a sua vida estivesse em stand-by, você estivesse jogando o tempo de vida fora. Você devia estar na faculdade, mas um sistema injusto e corrupto blá, blá, blá. E tá te impedindo, e o que faz tudo ser mais difícil. A gente tá falando sobre é difícil ou não é, né? Com uma então, vontade, assim, as coisas não avançam. Mas assim, é difícil, é mais difícil porque é assim, porque tem mais gente do que vaga, aquela discussão toda. Então, assim, eu acho que uma parte dessa visão de achar que o período do vestibular é uma perda de tempo, acaba sendo um reflexo da perpetuação do que a gente já vê durante a própria vida escolar regular, que é as pessoas, cada um, independente de quem é profissional da educação, tá? Todo mundo é palpiteiro do conteúdo programático ensinado na escola. Quantas vezes a gente não ouve falar: pra que você tá aprendendo produtos notáveis? Quando na sua vida você vai usar isso? Pra que você tá estudando botânica se você quer ser médico? Dane-se essa mambaia. Pra que você tá tendo que estudar KPS de química? E isso é uma coisa que sempre me incomodou e que eu já tive poucas oportunidades de falar sobre isso, que é o quanto eu discordo dessa visão, primeiro, de que qualquer um de nós está capacitado a determinar o que é o conteúdo programático que deve ser ensinado na escola, cada um no seu quadrado. Eu já acho que começa por aí, tá? Então acho que isso não é uma discussão que deve estar aberta à sociedade como um todo. O que deve ou o que não deve ser ensinado na escola, acho isso muito complicado. Não, na verdade a sociedade até pode discutir, mas vão falar besteira também. Então, eu acho muito complicado. E segundo, eu já fiz essa avaliação pra minha própria vida. No sentido de falar assim: Carol, o que você aprendeu? Você ralou pra caramba pra aprender do KPS. O que você ralou pra caramba pra aprender de movimento circular, não sei o que lá. Você usa essas fórmulas hoje em dia? Não. Isso de fato, no seu desenvolvimento profissional de forma direta e objetiva, isso é usado? Não. Então, você concorda comigo, não serve pra nada, foi uma perda de tempo. Não foi uma perda de tempo e eu discordo. Por quê? Porque eu acho que ter aprendido tudo isso me fez a pessoa que eu sou hoje dentro da área direta e objetiva da qual eu trabalho e exerço bem a minha profissão. E a minha constituição como matéria, como pessoa. Total. Entende? Porque eu acho que são essas pequenas desistências diante dos difíceis do dia a dia, desde que a gente é criança na escola e o que a gente ouve em casa, porque a criança, ela começa a ouvir isso do adulto em casa. Sim. Sabe? O tio que faz piada que ia mal na escola. Pra que ficar estudando isso? Que besteira, que palhaçada, eu aprendi tudo isso e não serve pra nada. Só que, cara, quantos raciocínios hoje a gente faz que não são diretamente o KPS, mas que eu só tenho a capacidade, é como se eu entendesse meu cérebro como um grande labirinto. Eu só consigo hoje trafegar e abrir portas complexas do labirinto do meu cérebro porque eu
treinei fazer isso. Porque eu me testei no ramo de humanas, no ramo de exatas, na botânica. Desde quando, voltando à história do antifrágil, isso pro corpo e pro cognitivo, desde quando submeter o seu cérebro a um desafio de aprender algo que ainda que pra você seja difícil, é injusto ou vai te trazer malefício? Não vai. Só que eu vejo que isso é uma coisa senso comum. Senso comum. E aí o aluno chega no vestibular... É baseado muitas vezes em preguiça, né? Sim. E já que a pessoa não vê uma utilidade imediata naquilo, ela já logo acha que não vale o esforço. E outra coisa, utilidade e gosto. A gente começa a achar que a gente tem que só fazer o que a gente gosta. Mais uma vez, aquela discussão, que é algo bem da nossa cultura, do valorizar onde eu já tenho vantagens inatas. E não enfrentamento do que é difícil pra mim. Isso tá enraizado na gente como povo. Cultura do talento, né? Isso, a cultura do talento. Isso tá enraizado na gente como povo. E a gente vai levando isso, assim, pra falas e disseminações que estão no nosso dia a dia de uma forma inofensiva. Mas que não tem nada de inofensivo. Um exemplo que eu dou nisso é futebol não se aprende. Aham. Quando o menino na rua, tá lá bem aquela coisa bem de rua, ele tá aprendendo a jogar bola, aí se ele não demonstra talento de cara, o que é talento? É aquela predisposição pra fazer bem de cara. Sim, se ninguém desde o reconhece início, sem que treino, ele é o Neymar desde se criança, de cara ele já não demonstra ali ter uma facilidade, então não é pra ele, ou seja, é como se anulasse o papel do esforço. Isso tá muito difundido, né? E isso também passa... do esforço, da disciplina, das ferramentas, do desenvolvimento. Desenvolver método, isso. né? Exatamente. E também isso passa, quando isso toca o tema da educação, isso passa pela própria ideia de a pessoa avaliar se há um valor na educação por si ou não, ou só tem valor se der uma utilidade prática, se estiver associado a um ganho imediato, né? E aí eu reforço um pouco aquilo que você disse, né? Acho que uma coisa que a gente está aprendendo acima de tudo é a pensar melhor. É a pensar bem, é saber resolver problemas complexos. E aí você usa aquilo em qualquer área da sua vida. E sabe o que eu acho engraçado? Agora você falando isso me lembrou de uma coisa. Que geralmente o mesmo aluno que em uma fase do processo se sente ou de fato, um zero à esquerda em um determinado conteúdo, o cara sabe nada, absolutamente nada de um assunto bem básico de física. Ok. E aí ele fala que aquilo é inútil, que aquilo é um difícil desnecessário, que aquilo é um difícil idiota, pra quê que ele tá perdendo o tempo dele vendo aquilo? Quando ele começa de fato a se propor, a aprender, a acertar as questões, cara, ele se sente tão bem. Por que será, né? Ele fala, sabe assim, parece que ele ficou... sei lá, assim, mais forte, mais bonito, mais inteligente. Ele se sente uma pessoa muito mais capaz. Então... uma parte da nossa autoestima, eu posso fazer um comentário aqui. A gente tem muita autoestima com relação em geral, né? As pessoas, a beleza, se valoriza muito isso. Mas uma parte importantíssima da autoestima é intelectual, sim. Lógico. Isso não é muito valorizado na sociedade, assim, mas... é sim uma coisa, quando a gente aumenta a nossa capacidade de resolver problemas, de pensar, a gente tem muito orgulho disso, né? Então, muitas vezes é uma experiência não trabalhada na vida daquela pessoa por conta da cultura da desistência, do talento, tudo isso que a gente falou. Mas quando a pessoa vive a experiência do conhecimento e ela de fato vai lá e aprende uma coisa que ela achava que não era capaz... caramba, é uma experiência mesmo, ela sente no peito aqui, né? A filosofia fala disso, que associa muitas vezes felicidade a esse aumento de capacidade de agir, né? Aumento de capacidade de realizar no mundo. Então, uma das realizações, elas também são intelectuais, né? Então, quando o aluno consegue aprender uma coisa que ele nunca achou que fosse conseguir, cara, ele tem uma euforia, ele fala, caramba, aprendi isso, consegui, olha, não achei que eu fosse conseguir. Só que o que acontece é que toda euforia passa, né? Vem uma euforia, dura uns minutinhos, depois ela passa. E aí, aí o aluno está entrando no ciclo positivo. Por quê? Porque o que ele vai fazer? Ele vai buscar essa euforia de novo. Onde que ele vai buscar essa euforia de novo? No próximo tema. E aí ele começa a entrar num fluxo positivo, né? Ele aprende um tema, vai lá, caramba, fica surpreso, consegue, começa a acertar, sente aquela emoção, vai pro próximo tema. Baixa aquela euforia no primeiro, aí o que ele quer? Ele quer sentir aquilo de novo, ele vai para o próximo tema, consegue de novo. Então, esse é o caminho da aprovação. E é um feedback positivo exatamente do jeitinho que você falou. Até porque tem a questão mesmo de você começar a acreditar na sua capacidade, você produzir sua própria dopamina
a partir da transformação de uma dificuldade intelectual em uma habilidade. Aliás, é o que a gente mais fala dentro do método que a gente criou, né? Transformar dificuldades em habilidades através de um método. E tem um outro aspecto também, que é cada passo que você dá adiante, cada novo aprendizado que você adquire, faz com que fique um pouco mais fácil alcançar o próximo nível. Sim, e é muito explicável isso também. Porque muitas vezes você estava aprendendo um tema de matemática, às vezes física, biologia, muitas vezes também, e você tinha dificuldade com aquilo porque te faltava uma base. Ou seja, um conteúdo que você já deveria saber quando você começou a estudar aquele tema. E para aprender esse tema, você vai buscar essa base. Aprendeu para esse tema, mas essa base você vai utilizar no próximo. E além disso, uma das formas que a gente tem de interpretar e raciocinar é fazendo analogias. Então, quanto mais coisas complexas eu já analisei, mais chance de eu encontrar analogias para aprender o próximo tema. E isso ajuda muito, ou seja, a gente costuma falar assim também, esse processo de começar a adquirir conhecimento, para quem nunca se esforçou muito nisso, funciona como as marchas de um carro, né? Não sei se todo mundo já dirige um carro automático, aliás, um carro manual, acho que todo mundo sim, porque para tirar a carteira tem, né, que ser assim. Na primeira marcha o carro faz muito esforço, e ele anda em baixa velocidade. Faz aquele barulhão, né? Imagina um carro saindo na subida. Nem 25, às vezes. Ele tem um carro saindo na subida, né? Tava estacionado, ele vai sair na subida. Se acelera o carro, faz um esforço enorme, 5 por hora, e consome uma gasolina danada. Muito barulho para pouco resultado. Mas um carro na estrada, ele tá 100 por hora e você nem escuta o motor. O vento faz mais barulho que o motor. E consome muito menos energia, porque a gasolina é muito menos consumida. Então, essa analogia esse processo é lindo. É perfeita, porque muitas vezes o que... Isso é muito interessante falar disso. Porque assim, o aluno ele pensa assim, quando ele tá no começo da jornada, ele fez uma escola ruim, ele tá começando ali, ele vai estudar um tema, ele passa 2 semanas no mesmo tema, esquece ficar em dia, não vai ficar nada em dia. Aí o que esse cara pensa? Principalmente no começo. Ele fala assim, ferrou, ele conta as semanas que ele tem, ele fala assim, nossa, em 20 anos eu passo. Ele não entende a beleza do processo, é por isso que a gente existe, né, também, para poder orientar o aluno, tendo mentoria, podendo orientar o aluno na jornada, explicar para ele que não vai ser sempre assim. Ele vai passar por aquilo naquele momento, mas depois fica mais rápido. Depois em 3 dias, 2 dias, ele pega um tema que ele não tinha a menor noção e ele aprende. Então começa a andar muito mais rápido, ou seja, ele começa a passar as marchas do carro. Não tem a mesma intensidade da dor do final, e o resultado também não. São duas coisas inversamente proporcionais. Isso tem implicações práticas assim que evidenciam isso, né? Você vê, o aluno que o aluno 100, 120, ele fala muito de tempo, ficar em dia é uma grande preocupação. Quando o cara chega ali nos 145 acertos, 150, ele já não fala mais em tempo. Ele fala uma dificuldade ou outra com um tema específico, às vezes algum problema de tempo com a prova, na execução da prova, às vezes alguma coisa com a atenção. Tem problemas pontuais ali, dá pra melhorar ainda ali. São correções finas, mas são ajustes, não tem a ver geralmente com esse tempo de formação de base. Então é bem legal ver essa evolução. Ela é bem mapeada pra gente, né? Qual é o problema de cada etapa ali. Dentro dessa dor do... Caraca, ser aprovado numa pública de medicina é difícil, esse apavoro do difícil, né, que faz muita gente nem iniciar o processo ou desistir ao longo do processo sem ter obtido seu resultado, é a ideia de que é incerto. E eu sei que você, pessoalmente, discorda muito disso, e eu queria que você explicasse qual é a sua treta. Tem várias razões para mostrar que o vestibular é bastante seguro, né? Geralmente eu explico isso anotadinho, porque são vários motivos, eu não sei se eu vou lembrar de cabeça todos aqui, tá? Mas vamos lá. Olha só, primeira coisa, você sabe que vai ter prova. Isso já é um privilégio danado, assim, porque se o sonho da pessoa fosse outra coisa, uma carreira, por exemplo, num serviço público, que é comum, sei lá, você tem uma carreira, o cara queria ser, faz de conta que o sonho dele não é ser médico, é ser delegado. Muitas vezes você vai ficar 5, 7 anos sem ter a prova. O sonho dele é ser juiz, né? Enfim, ele sente que tem uma vocação para essa área. Cara, a oportunidade não aparece todo ano. Então, só dele saber que vai ter prova todo ano é um privilégio danado. Imagina, todo ano você saber que vai ter a sua provinha ali, mais de uma, né? Pra você realizar o seu sonho, você vai ter a chance direitinho. Porra, isso já é um grande privilégio. É um fator chamado previsibilidade. E dentro da previsibilidade tem mais. Com pandemia, com ditadura, pode ter o que for no país, vestibular vai ter. Atrasa, dia,
mas tem prova. Então isso é um privilégio danado, né? Segunda coisa, você sabe o que cai. Mas Não é aleatório e também fazendo uma comparação com outras áreas, não é bem assim. Muitas vezes você vai fazer um teste com um trabalho, você não sabe direito o que você vai encontrar. Muitas vezes você vai fazer uma prova de concurso, é totalmente bagunçado, as bancas mudam, você vai fazer uma prova pela primeira vez. No vestibular você tem muita estabilidade das bancas e você sabe quais são os temas cobrados. As pessoas falam assim, o conteúdo é imenso. É verdade, é imenso, mas existe uma previsibilidade e um padrão dos assuntos que sempre cai. Mas vai ter um caio que ninguém esperava. Ok, mas certamente não foi por causa daquele que você não passou. Exatamente. Né? Vamos falar bem a verdade aqui, cá entre nós. Então, tem uma previsibilidade dos assuntos cobrados, o padrão, a forma então, como aquilo é cobrado, o que cai e o como cai. Né? O que cai e como cai. Então, você tem questões que são padrão ali. Às vezes cai uma até bem parecida já na próxima prova, quase com o mesmo exemplo. Então, você sabe como aquele conteúdo vai ser cobrado, né? E só melhora, tá? Quarto ponto, você tem margem para erro. Ninguém questiona que uma pessoa que faz 160 acertos no Enem faz um resultado excepcional. Nossa Ninguém questiona isso, né? Resultado Muita gente sonha com esse resultado. A grande maioria das pessoas que a gente conhece aprovadas passaram com menos acertos do que isso. A grande maioria, então, com certeza. Você já jogou uma métrica bem 160 é excepcional. Tô falando de não um resultado bom, falei um resultado excepcional. Sim. Ninguém questiona isso. Mas o cara que fez 160 acertos ainda errou 20 de uma prova de 180. Ele errou mais que 10% da prova. Sim. E a cereja do bolo é que, dentre as que ele pode errar, e é o quinto motivo por que o vestibular é muito seguro, é que ele pode errar as mais difíceis. Ou seja, isso leva a uma conclusão muito importante, que é, se alguém não passou para medicina, vou olhar para a câmera agora para falar isso. Se você ainda não passou, se você ainda não passou para medicina, não minta para si mesmo. Você não deixou de passar pelo que era extremamente difícil. Você não passou porque você errou questões fáceis e médias. Então, não, tem um tema que é extremamente difícil. Meu irmão, você pode errar. Tem um assunto que é difícil, eu não entendo nem a pau esse assunto. Beleza, esse você erra, cacete. Então não mente pra você falando que você não passou por causa desse assunto. Você não passou pelo que era fácil e médio. São muitos bons motivos, né? Não, e fala a verdade. Demais. E tudo isso que o Rodrigo falou, assim, essa reunião de fatores do porquê que ele não consegue ficar no papo manso, vai logo pra treta quando alguém vem falar mas vestibular pra pública de medicina é muito difícil, porque é incerto, porque nananã. Então, só pra deixar a galera ambientada aí, ele usou o Enem aqui como um parâmetro, né? Então, essa discussão, porque vai ter alguém assistindo que ainda não tá muito ambientado no que é o vestibular atualmente, ele usou o Enem como exemplo, e essa lógica, tanto do número de questões que ele se pautou, quanto de que você pode, né, se dar ao luxo de, dentre as 20 questões que você errou, você ter errado justamente as mais difíceis, as mais rodapé de livro, aquela que realmente, né, não cabia dentro do tempo de prova e lararará. Cara, isso é o sistema de pontuação da TRI. Então, às vezes, as pessoas falam assim, dentre tudo que a gente ouve, né, o vestibular é injusto, o Enem é injusto, porque o TRI é um algoritmo que ninguém alcança, porque aquilo é uma maluquice. Não, gente, não é uma maluquice. E outra coisa, de fato, porque ninguém conseguiu desvendar o algoritmo. O objetivo não é desvendar o algoritmo, o objetivo é ir lá e jogar o jogo de acordo com as regras. Você sabe quais são os parâmetros, né? Você conhece as regras do jogo. Ninguém desvendou o algoritmo do Fortnite, tá todo mundo jogando aí, inclusive nossos filhos estão viciados, né? Então, assim, pra você jogar bem o jogo, você tem que conhecer as regras dele. E se pautar por elas. E aí é isso, né? Tipo, cara. E aí eu queria só comentar uma coisa importante. Só pra fechar, esse exemplo que você deu. Aí vamos supor, cara, eu fiquei por 15, 20 questões do que eu precisaria pra ter sido aprovado. Fáceis e médias. Tá, ok. E aí, ano que vem tem vestibular de novo. Porra, você já sabe o que te deixou fora. Você já tem a ferramenta do autodiagnóstico para traçar objetivamente. Você sabe, o aluno do foco não tem dúvida. O aluno do foco, não existe aqui no foco um aluno ter dúvida sobre o que falta. Não tem como. Não tem como. Se você não sabe, você é safado. Sem vergonha. O aluno do foco não pode dar dessa, de vir falar que ele não sabe o que falta. Não, né?
Mas eu queria comentar só um ponto, né? Eu falei 5 pontos que tornam o vestibular muito seguro, um investimento muito seguro, muito previsível, né? Mas aí a pessoa pode perguntar assim pra si, né? Mas então por que é difícil? Porque difícil né? Tem a sua dificuldade. Não, é isso seguro, mas tem a sua dificuldade. Que eu também quis deixar bem claro no início. Então eu quero deixar claro isso. Qual é a dificuldade então? A dificuldade, ela é a extensão do conteúdo e não a extrema dificuldade dele. Agora, a extensão do conteúdo eu venço como? Com trabalho diário. É por isso que a gente sempre enfatiza tanto que vestibular é para trabalhador. Foi por isso que eu falei lá no começo que não é para vagabundo, não é para preguiçoso, não é para mimizento. O cara que tá afim de fazer sua parte, faz seu trampo, faz a sua parte, sabe? O moleque em geral do vestibular, tirando quem tá no terceiro ano, é um cara de 18 anos. Essa pessoa, 2 décadas aí, muitas vezes ela estaria trabalhando já, né? Claro que isso depende também de faixa social e tudo, mas em geral uma pessoa dessa idade já é adulto, né? Já muitos pais e avós já estariam trabalhando. Já sustentava uma casa. Você, por exemplo, exatamente. Não, mas eu nem me colocar como exemplo porque eu sou um ponto fora da curva. Mas muita gente já sustentava, é verdade. Já sustentava uma casa. Então, assim, quando você olha para esse aluno como um trabalhador, alguém que tá indo lá bater ponto e realizar um serviço, tá aprendendo. Qual que é o trampo dele? Qual que é o serviço dele? Acertar a questão de física? Ok. Como é que eu aprendo o meu trabalho? Então, quando ele enxerga assim, ele é um trabalhador e não uma pessoa que está descobrindo quem é na vida, aquela coisa assim no sentido meio muito sofrido, muitas vezes que eles atribuem a esse momento, né? Quando ele se enxerga como um profissional mesmo, ó, tô aqui, tem que fazer isso, tira um pouco esse sentimento exagerado de lado, me fala o que eu tenho que aprender, me fala o que eu tenho, como é que eu vou fazer isso, eu vou ler isso, vou ler esse texto, vou tirar essa dúvida aqui, vou para essa monitoria, né, e eu vou ter esses boletins que me dão esse parâmetro do que tá faltando, do que não tá, maravilha, eu vou fazer isso aqui. Cara, esse cara invariavelmente vai passar, assim, tem casos pontuais de pessoas que têm um problema emocional na hora da prova, mas em geral, assim, né, nas condições normais, né, Rui, o cara vai passar, entendeu? É o tijolinho por tijolinho, é um trabalho de identificar qual é o seu difícil. Qual é o seu difícil? O que eu quero dizer com isso? Onde estão as suas dificuldades? Quanto mais você consegue especificar isso... Vou trocar. Tá, de nada. Quanto mais você consegue especificar qual é o seu difícil, onde se encontram as suas dificuldades, mais você trabalha de uma forma assertiva, efetiva. Eficaz. E aí você vai eliminando essas dificuldades uma por uma. E por isso que tem gente que vai ficar no vestibular 1 ano e tem gente que vai ficar 10, porque eu acho que é a soma desses 2 fatores. Quantas dificuldades você tem? Porque espera aí, vou fazer interrupção. É treta. É treta. Não, mas peraí. Não, agora é treta, agora eu vou falar. Não. Claro que se espera que uma pessoa que tenha menos dificuldades, ela chega com uma base melhor, etc. Tem menos dificuldades e faz um trabalho árduo, faz o que tem que ser feito, resolva o seu difícil mais cedo e seja aprovado em menos tempo. Uma pessoa que chega com... Porra, eu falo que não são gaps de conteúdo, são crateras lunares de conteúdo. Também. Pode ser que ela tenha que ficar mais tempo para transformar o difícil na habilidade. Agora, tem a situação também que a gente, né, não pode deixar de levar em consideração, que são as interferências ou do mental, do emocional, do intemperismo da vida. A vida, né, o que acontece enquanto a gente faz planos. Então, a tua vida externa não vai parar porque você virou um vestibulando. Então, às vezes, coisas acontecem e a pessoa vai levar mais tempo, né? Então, assim, existe uma relação direta, objetiva de quanto mais dificuldades eu tenho, mais tempo eu vou levar? Não, porque aí tem os outros fatores todos. Tipo isso, tem aluno que chega com muita dificuldade, mas o cara chega... Cara, ele chega com uma fome tão grande de resolver aquilo. Entra pro Foco Medicina, recebe a faca amolada e o queijo de boa qualidade, meu amor. Ele vai com tudo, ele vai com tudo. Resolve aquilo em meses, em 1, 2 anos... E resolveu. Enquanto tem gente que chega com bem menos dificuldade, mas você dá a faca, você dá o queijo. Mas tem dia que a pessoa quer comer, tem dia que a pessoa quer amolar a faca. Tem dia que ela larga a faca e quer trocar pela tesoura. Tem dia que ela tá distraída com o céu. Tem dia que o problema foi a chuva. Aí... Entendeu? Sim. Mas quem que você quer tratar comigo? Você queria tanto na disposição? O que eu ia falar é o seguinte, que muitas vezes, até mesmo aqui dentro, a gente nota que um aluno que muitas vezes passa 2 ou 3 anos aqui... ele só vai viver o processo do jeito que a gente ensina no último, que é quando ele passa. E a imensa maioria dos nossos aprovados passa com 1 ano de foco.
dentre os aprovados, a imensa maioria passa com 1 ano de foco. Então a gente vê que, assim, bem orientado e com vontade, acontece. Só que às vezes essa vontade demora a acontecer. Esse é o ponto. É porque tem um processo de maturidade mesmo, né? As fichinhas irem caindo, você ir se apropriando de que efetivamente o que você está vivendo ali é uma oportunidade de vida, de transformação de vida e não um limbo, uma abdicação, um sofrimento. Essa virada mesmo do Bem-vindo ao Mundo dos Adultos. Tem gente que faz isso depois de em uma semana e tem gente que faz isso em 5 anos, né? Eu acho que tem esse ponto também. E, cara, a gente tem, eu acho que é uma coisa da essência da nossa humanidade, né? A gente tende a complicar o que poderia simplesmente ser simples. É uma coisa nossa, é uma característica muito humana, né? Tipo, cara, vai lá e faz isso. A gente, mas e se por acaso eu testar aquilo? Não, mas eu tô te falando que se você fizer assim é melhor. Quer ver o erro clássico? Eu vou ser tão bom no que eu já sou bom que eu vou compensar o que eu sou ruim. Isso. Esse é o erro clássico, assim, E aí é o erro padrão. Debaixo do tapete, anos. Ele empurra, não estuda matemática, não estuda biologia, não estuda química, vou ser tão bom nas humanas que... E ali você não tem onde você já é muito bom, você não tem espaço pra crescer, né? Então, quem não ataca a dor, mas também esse cara não merece passar, né? Porque um cara que quer ter uma profissão, que vai tomar decisões de vida ou morte sobre as pessoas, tem que ser uma pessoa corajosa. Por isso que eu não gosto muito de aluno vagabundo, né? Quando a pessoa começa a entrar nesse viés, eu perco um pouco da admiração pelo aluno, que é uma coisa triste, né? Bom, e depois, claramente, né, dessa colocação super calma, tranquila, sutil, acho que vocês entenderam porque que o Rodrigo está participando da nova temporada do É Papo, É Treta, porque claramente o senhor é bom de papo e também adora uma treta, né? Eu só gosto de verdades. Entendi. Então eu agora quero deixar uma pergunta para você que está aqui nos assistindo, se esse piloto está aprovado, se você gostou da participação. Gostei, desabafei. Mas eu não tô perguntando pra você, eu tô perguntando pra quem tá assistindo. Você já quer treta. Você olhou pra mim, você gostou e olhou pra mim, me olhou nos olhos, aí é diferente. Então fala pra mim, já que eu não ia perguntar, mas já você gostou? Estar aqui com você, sim. Ai, muito obrigada, muito obrigada. Então tá, então agora conta você pra mim o que você mais gostou nesse episódio, se esse piloto realmente está aprovado. E eu quero dizer uma coisa, deixa aqui nos comentários. Aproveita então, já que agora você virou um youtuber, fala pra curtir. Inscreva-se no canal. Inscreva-se, deixe seu comentário, deixe seu joinha. Inscreva-se, deixe seu joinha e compartilhe. Isso! Olha, se começar a falar vários comandos, eles não fazem nenhum. Então, compartilhe. Tá bom. Então. Ok. E assim, eu já tô com um tema pro próximo episódio que, assim, vai dar muita treta. Vai dar muita treta. Mas eu não vou te contar. Por quê? Porque o mais legal é a surpresa. É chegar aqui na hora, te colocar em apuros e a gente começar um papo. Cometer sincericídios, né? Sincericídios. E aí a gente começa um papo que, de repente, pode virar uma treta. Tá bom. Tá bom? Valeu. Ó, quando eu termino a entrevista de aprovados, eu sempre termino de um jeito meio princesa da Disney, que é um beijo e um tchau, assim, uma coisa assim. Você quer fazer? Não. Você dispensa? Tá bom, então termina do jeito que você quiser. Só tchau, valeu. Foi um prazer estar aqui. Tá, uma coisa bem heteronormativa padrão. Agradeço, tá obrigado. Bom, tá certo, então. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Aprovem o piloto, que eu prometo que semana que vem tem mais. Beijo, tchau. Valeu.